Quero convidar você a ler sua Bíblia em João capítulo 6. João capítulo 6, vamos ler do verso 1 ao verso 15. Estamos começando uma nova série de mensagens à noite sobre Jesus sendo o grande eu sou. E hoje nós vamos dar o primeiro passo, para ouvir sobre esse Jesus maravilhoso, que foi cantado e que é o motivo da nossa vinda aqui. Esse Jesus que é o pão da vida, esse Jesus que é a videira verdadeira, esse Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, esse Jesus que é a porta, que é o bom pastor, esse Jesus que estava no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele é a palavra. Esse Jesus que é o único nome da qual importa que nós sejamos salvos. Capítulo 6 de João, começamos essas novas mensagens para falar então sobre o maravilhoso Jesus. E diz assim: depois dessas coisas, João capítulo 6, verso 1 até o 15. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazer o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo, para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém. Meus irmãos, eu, como já disse antes, tenho essa incumbência de, a partir desse domingo, falar para vocês daquilo que sempre marcou minha vida e deve marcar a vida de todos aqueles que nasceram de novo. A vida do nosso Senhor Jesus. O que Ele fez, como Ele agradou seu Pai, como Ele se compadeceu das multidões, as curas maravilhosas, os sinais que Ele deu, os ensinos que Ele proclamou. Esse maravilhoso Jesus é aquele que transforma vidas. E é aquele que atrai multidões até Ele. Muitos não ficam, porque alguns destas multidões, poderíamos até dizer, muitos dessas pessoas vão atrás de Jesus por aquilo que Ele pode dar. E a minha pergunta nessa noite é: você crê em Jesus mesmo? Ele é Senhor da sua vida? Ele é, de fato, o grande eu sou? Preciso também falar a respeito do porquê deste eu sou, porque só o Evangelho de João usa essas expressões. Eu sou.
E ele começa fazendo isso já no capítulo 6, quando Jesus diz: eu sou o pão da vida. E esse vai ser o tema da próxima mensagem. Eu estava preparado para falar sobre o pão da vida, mas estudando todo o material, eu disse: não tem como falar sobre já o pão da vida sem antes falar do início, da preparação do sinal. Por que da proclamação? E nessa noite eu pensei, eu tinha que fazer e falar para vocês a respeito deste grande sinal, dessa multiplicação de pães e peixes, desse maravilhoso milagre de Jesus, para então dar uma declaração maravilhosa, dizendo: eu sou o pão da vida. Você crê de fato em Jesus? O teu coração é todo dele? Se hoje você partisse desse mundo, a gente sempre faz essa pergunta: de fato, você iria morar com ele? Porque você está vivendo com ele? Ele é para você tudo aquilo que você confirma com a tua palavra? Eu quero, com essas mensagens, reafirmar, para aqueles que já têm essa vontade, para aqueles que já têm essa certeza, de que continuem crendo, porque Ele é maravilhoso. Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da paz. Ele é tudo o que a Bíblia diz que Ele é, e muito mais. Vocês sabem também que nós estamos falando de uma outra série de mensagens em Gênesis, capítulo 1, depois, o primeiro episódio, podemos dizer assim, e agora o segundo foi hoje. Mas você já encontra esta palavra de Deus, porque é uma preocupação de João em dizer que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo está com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo que foi feito por intermédio dele. O Evangelho de João tem essa incumbência de dizer que ele é Deus, que faz maravilhas. Mas ele estava no princípio. O Pai, sendo aquele que proferia a palavra, Jesus sendo a palavra, o Espírito que pairava por sobre as águas, a Trindade envolvida em tornar aquilo que não existia em alguma coisa, e podemos dizer, algo muito bom, como Deus mesmo disse. Aquilo que não existia veio a existir pelo poder da palavra, o Verbo de Deus. Jesus estava no princípio. Jesus é o grande eu sou. Então João está preocupado em falar sobre esses milagres e sinais. E ele escolhe de tudo aquilo que Jesus fez, ele escolhe no seu evangelho 7 grandes sinais e milagres. E aqui nós estamos no quarto deles. O quarto sinal ou o quarto milagre desses 7 que ele escolheu. Ele fez muito mais. E os outros evangelhos descrevem isso. Mas ele escolheu esses para dizer: sim, Jesus tem um relacionamento com o Pai. Ele é o Filho amado. Ele tem todo o poder para salvar. Ele é aquele que ama o pecador e dá a vida pelo pecador. Mas Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele pode fazer o que Ele quiser. E sendo assim, Ele tem compaixão de todos aqueles que vêm ao seu encontro. Esse é Jesus. Esse é o grande eu sou. Bom, o texto está dizendo que Jesus, então nós temos que dizer que este grande eu sou, ele não tem tempo para descansar, sendo ele Deus. Do verso 1 ao 4 você vai ver isso. Que Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, um outro nome para o mar. E ele atravessando esse mar, o que ele queria encontrar do outro lado? Um lugar para descansar. Ele estava exausto. Nós estamos aqui quase na segunda Páscoa do seu ministério. Lembre, ele começou, ele teve 3 Páscoas, na última ele morreu durante o seu ministério. Isso quer dizer dos seus 30 anos até os seus 33 anos. Ele está na segunda, ou quase na segunda Páscoa. Estava na preparação, um tempo ainda antes, aonde os peregrinos estão subindo para Jerusalém.
É por isso que o número de 5.000 pessoas descritos aqui fala dessa quantidade de pessoas que não poderiam ter nas cidades que faziam a vizinhança. Era muita gente. Os outros evangelhos dizem que Jesus alimentou não apenas 5.000 pessoas, mas 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Isso pode chegar até o número de 20.000 pessoas que saíram fartas daquele dia, num grande sinal que ele fez. Mas o Jesus Todo-Poderoso, o grande eu sou, não tem tempo para descansar. Quando ele passa do outro lado do mar, da Galileia, ele encontra uma multidão esperando ele. Pessoas que viram que ele havia curado. E então ele passa o dia inteiro ensinando, mesmo cansado, esgotado fisicamente, porque ele também é homem. Mas ele escolhe fazer a vontade do seu Pai mesmo cansado. Ele não tem tempo para descansar. E ali ele encontra essa multidão, ensinando o dia inteiro e curando pessoas. Uma multidão de mais de 5.000 pessoas, com certeza. O grande eu sou, ele se importa com pessoas famintas. Diz o verso 5 ao verso 9, que então Jesus, erguendo os olhos no finalzinho do dia, vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse então a Felipe, e aqui vocês vão ver 3 pessoas envolvidas, Felipe, André e Simão Pedro. E por que esses 3? É porque eles moravam ali perto, eles conheciam a região, eles sabiam aonde ficavam todas as coisas. E então Jesus perguntou a Felipe: onde compraremos pães para dar de comer a essa multidão? É interessante a gente pensar nisso, porque os peregrinos estão ali. Eles estão subindo, mas viram que Jesus estava por ali. E aí, Felipe, onde é que teria talvez uma padaria para vender essa quantidade de pães agora, no finalzinho da noite? Veja que Jesus está preocupado não apenas com a fome que eles tinham na sua alma, mas ele também estava preocupado com a fome que havia no seu corpo. Ele queria dar de comer para todas aquelas pessoas. Ele vê que essas pessoas estão famintas. Por isso ele ensinou o dia inteiro, e agora chegou a hora daquilo que é material. E ele então pergunta para Felipe: e aí, Felipe, aonde você acha que poderíamos comprar? Felipe dá aquela majestosa resposta que Jesus não esperava. Jesus poderia, ou melhor, Felipe deveria ter dito assim: Jesus, tu és o grande eu sou. Tu podes fazer coisas que a gente nem imagina. Eu não sei o que pode ser feito, mas tu sabes. Mas Felipe então deu a declaração: olha, seriam necessários mais de 200 moedas de prata, denários. Denário era uma moeda de prata, que correspondia ao salário de um dia de um trabalhador. Mesmo que nós tivéssemos toda essa quantia, aonde compraríamos pães? É muito pão para muitas pessoas. Essa foi a declaração de Felipe. Mas Jesus continua com seus olhos fitos na multidão, dizendo: eu sei o que eu vou fazer, mas eu estou perguntando para você. E olha, é interessante que nos 3 milagres anteriores, Jesus também começou fazendo uma provocação, ou fazendo perguntas. Ele disse, quando transformou água em vinho para Maria: que tenho eu contigo? Fazendo uma pergunta para ela. Depois, quando houve um outro sinal, que também João relata, na cura do filho de um oficial do rei, ele pergunta para ele: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Também com uma pergunta. Mas por fim ele diz para o paralítico, que havia 38 anos, que jazia daquela forma, ele diz: queres ser curado? Olha quem é esse Jesus, o grande eu sou. Ele provoca a reação das pessoas, ele faz perguntas, e eu olho lá para o Velho Testamento e vejo o mesmo Deus fazendo essas perguntas, quando as pessoas estão assim,
quase que perdidas, precisando de um caminho, ele responde com perguntas. Por exemplo, dizendo para Adão: onde você está? Ou para Caim: o que você fez do teu irmão? E assim por diante. Por que você está dentro de uma caverna, Elias? Se ele sabe o que vai fazer, porque ele faz perguntas. É um Deus que provoca nas perguntas para que a gente possa ter comunhão com ele e responder. Mostrar o que há dentro de nós. Quem sabe a nossa falta de fé, ou quem sabe a nossa fé. Ele está fazendo perguntas para mim e para você todos os dias. Aonde teria pão para tanta gente? Ele pergunta para Filipe. Ah, Senhor, 200 moedas não daria. E mesmo que tivéssemos, aonde compraríamos? O milagre precisa acontecer. As pessoas estão famintas. E eu quero dizer para você que também isso tem acontecido hoje. O nosso Jesus continua fazendo perguntas aos corações, dizendo: por que você vai para longe de mim? Por que você não me busca? Por que você peca desse jeito? Por que você não lê a minha palavra? Por que você não tem comunhão comigo na oração? Por quê? Provocando uma resposta do nosso coração. Ele faz essa pergunta para que pudesse ser respondida, mas quem pode responder essa pergunta? Só Ele. Senhor, Tu sabes todas essas coisas, deveria ter sido a resposta de Filipe. Tu és Deus e pode tudo, Tu és o grande eu sou. E aqui nós temos uma lição. E o Senhor diz: há um problema, mas precisa de solução. E hoje, quem sabe, essa pergunta está sendo feita para o teu coração. Por que você está assim? Por que você está passando por esse deserto? Por que você está passando por essa dificuldade? Eu quero te ajudar e eu posso te ajudar, mas eu quero que tu me respondas. Qual é o teu problema? O texto diz que ele sabia bem o que iria fazer. Ele sabia, mas ele provoca numa pergunta. Porque ele vê que as pessoas estão de trigo, mas quem era pobre comia estes pães e sardinhas. Provavelmente, sardinhas não, peixinho, poderiam ser sardinhas também. Daquele jeito que às vezes você vê que eram curtidas no óleo, mas naquele tempo eram curtidas no vinagre. E eles levavam isso para poder comer no caminho, peregrinos que estavam indo para Jerusalém, descendo do norte. É isso que eles têm. Mas é com isso que Jesus vai fazer um grande milagre. O grande eu sou sabe que eu e você temos fome. E que nós precisamos desesperadamente de uma comida que vem dos céus. A comida que eu e você comemos todos os dias nos sustenta durante um período e depois nós precisamos mais. Mas a comida que Ele tem para dar, que é Ele mesmo, e essa declaração vai ser dita, essa é uma comida que sustenta você pela eternidade. E quem se alimenta desse Jesus nunca mais vai ter fome. Mas esse grande eu sou, ele faz milagres, do verso 10 ao verso 13, ele manda então as pessoas se assentar. Os outros evangelhos dizem que eram para se assentar em grupos de 50 e também de 100 para poder contar. Porque era um grande sinal para uma grande declaração. Era para os discípulos saber que ali havia uma grande multidão mesmo. No verso 11 ele dá graças e começa a distribuir. E você imagine que ele vai quebrando aquele pão, que não é como o pão que você era um pão grande, né? Ele quebrava aquele pão e ia dando, e conforme ele ia quebrando e ia dando, eu acho que as pessoas começavam a olhar, mas de onde está surgindo todo esse pão? E da mesma forma, aqueles peixes, e aquilo vai surgindo e vai surgindo. Alguns homens, para dizer hoje que isso não foi um milagre, dizem que quando viram que o menino, ele pegou os pães e os peixes, disseram, mas o menino faz isso. Cada um começou a trazer
aquilo que tinham, então juntaram tudo e fizeram um grande banquete, juntando todas as coisas. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que um milagre aconteceu ali, e que o pão que era quebrado cada vez surgia mais, e cada vez que se partia aqueles peixes, mais surgiam. Diz o texto que eles comeram quanto queriam, ao ponto de se fartar, ao ponto de dizer assim, não vai mais, sabe, não entra mais. Uma grande multidão. E aí ele diz para os seus discípulos, vão e recolham. 12 discípulos, 12 cestos. Cada um saiu. E por que Jesus mandou os seus discípulos? Claro, porque eles precisavam ver o milagre. Mais do que os outros. Vocês imaginem aqueles discípulos percorrendo os grupos de 50 e de 100 pessoas, dizendo, sobrou pão. Não é as migalhas, é os pães que sobraram. Eram pedaços inteiros daqueles pedaços que ele havia quebrado. E eles começaram a encher grandes cestos, e cada um voltou cheio. E eles disseram, como que pode isso? Olha o que Jesus pode fazer. Ele de fato é Deus. Só Ele pode fazer um milagre como esse. Recolham tudo que sobrou. Esse é o grande sonho. É aquele que faz milagres. Mas no verso 14 e 15, ele então provoca uma reação. Diz o verso 14 e 15, veja comigo. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta, que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir, com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Verso 14 diz então que esses homens que viram o milagre que havia acontecido, e que não foi apenas um exemplo, do menino, eles tiveram uma reação. E a primeira reação lembraram das palavras de Moisés em Deuteronômio 18:15. E lá dizia o seguinte, que Deus ia levantar um profeta semelhante a mim, disse Moisés. Esse profeta que, vocês lembram que, isso vai ser explicado um pouquinho depois, mas isso fica para a semana que vem, do maná que veio do céu, o pão que veio do alto, e que Moisés havia pedido a Deus isso, e esse pão do céu veio. Ele disse, um dia Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. E esse vai dar pão para vocês comerem. Jesus vai explicar depois que ele era esse pão. Então eles entendem que esse era o profeta. Mas a segunda reação não foi boa. A segunda reação mostrou que aqueles homens queriam apenas de Jesus o que ele poderia dar. Curas, milagres, satisfazer algum pedido, fazer alguma coisa. E eles então dizem, mas quem melhor do que ele para nos libertar de Roma? Quem melhor do que ele para ser o nosso rei? E para que a gente possa fazer uma guerra contra esses romanos e expulsá-los daqui? Quem melhor do que ele para ser um libertador político? Quando Jesus vê aquela reação, também esperada por ele fica triste com isso. Não era esse a provocação e a reação que ele queria com o sinal que ele havia dado. Ele rejeita isso. E porque ele rejeita isso, ele sai dali, decepcionado com a multidão. Ele não veio para ser um líder político. Ele veio para salvar o homem dos seus pecados. Ele veio para dar a vida pelo pecador. Ele veio para alimentar aqueles que estão famintos. Ele veio para levantar aqueles que parecem como canas quebradas. Ele veio para acender aqueles pavios que estão apagados. Ele veio para dar vida a todos aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Ele veio para transformar o coração do ser humano perdido pelos seus pecados. Esse é Jesus.
E ele rejeita, como ele rejeitou, quando o diabo chegou para ele e mostrou as nações do mundo e disse: eu as darei para você, se você só se ajoelhar perante mim. Você não precisa ir para a cruz, você não precisa morrer, Jesus, eu darei para você. E Jesus rejeita. Ele disse: eu tenho uma comida para comer, fazer a vontade do meu Pai, morrer no lugar do pecador. É por isso que eu vim. Eu vim para alimentar pessoas que estão desnutridas espiritualmente, cambaleando na vida. Eu vim para dar vida para elas. É por isso que eu estou aqui. Não é para ser um líder político, sair como se levasse erguido, dizendo: esse é o nosso rei agora. Não é esse o motivo. Imaginem Jesus cansado do dia inteiro, pregando, ensinando, curando e fazendo um sinal tão grande como esse. E no final a multidão decepcionando Jesus daquela forma. Eu fico pensando, quantas vezes a gente faz isso com Jesus? Quantos grandes e pequenos milagres Ele faz todos os dias na nossa vida. E nós rejeitamos aquilo e dizemos: não, vamos fazer outra coisa. O grande eu sou provoca reações. A gente vê isso sempre. Para uns Ele é o libertador, o Salvador, o Senhor da vida, mas para muitos Ele acaba sendo aquele que é um enganador, um falso profeta, como foi que aconteceu naqueles dias. Jesus provoca reações. Quando dois homens estão ao seu lado, um à direita e o outro à esquerda, crucificados que nem ele provoca reações. Os dois começam falando impropérios para ele. Mas depois um diz, motivado, movido pelo Espírito Santo: eu sei quem tu és. Tu és o Filho de Deus. E aí Jesus diz para ele: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Tu és rei. Não desse mundo, mas de todo e de tudo. Tu és o Rei dos Reis. Lembra-te de mim. Ele provoca uma reação no homem. E o outro continua perdido, mesmo crucificado, falando besteiras para Jesus. Jesus provoca reações. Ele é um grande eu sou. Eu queria concluir essa mensagem fazendo algumas aplicações. Jesus é o grande eu sou, porque Ele veio para curar, ensinar e salvar. Não descansa, não tira férias, não para. A hora que você precisar dEle, Ele está pronto para te ouvir. Não dormes e nem dormita o guarda de Israel. Ele é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ele protege o seu rebanho. Ele dá comida àquele que tem fome. Ele dá água para aquele que tem sede. Ele não descansa. Esse é o grande eu sou. Esse é Jesus. Jesus é o grande eu sou porque Ele testa a nossa fé. É para que creiais, diz o texto. Os milagres, os sinais, é para que mostrem que Ele é Deus. E Ele continua fazendo isso. Não há milagre maior do que transformar o coração do pecador em alguém salvo. Mas Ele testa a nossa fé. De fato, você também está com uma multidão que depois vai perguntar: tu és maior do que o nosso Moisés, que deu o pão do céu? Falam isso para ele depois. Jesus diz: vocês não viram o que eu fiz? É uma preparação para a grande declaração. Ele testa a nossa fé, Ele dá sinais para que a gente creia no seu nome. Fale com Jesus na tua oração, peça a Ele. Eu tenho dito para algumas pessoas aquilo que eu fiz há muito tempo atrás. No quarto onde eu estava, dizendo: Senhor, me mostra o que é certo.
E ele me respondeu: fale com Jesus, pergunte, ele é todo poderoso, ele pode todas as coisas, ele te escuta, ele testa a tua fé. Esse Jesus que é o grande eu sou, ele faz perguntas, porque ele quer provocar algo no seu coração. Onde você está? Por que você está nesse caminho? Por que você me rejeita? Por que você me deixa? Por que diante dos teus amigos você finge que eu não existo? Por que diante das tuas decisões você faz o que é contrário à minha palavra? Por que você não me obedece? As perguntas são feitas todos os dias para mim e para você, porque ele provoca reações, ele faz perguntas, porque ele é o grande eu sou. Mas o grande eu sou também sabe sempre o que ele vai fazer. Eu costumo dizer que ele pega o seu diário pela manhã dizendo: hoje eu tenho encontro com a mulher samaritana, hoje eu tenho que multiplicar pães e peixes, hoje eu tenho que ensinar, tenho que curar fulano, ciclano. Ele sabe tudo. Antes que houvesse mundo, ele já conhecia você. Ele sabe quantos cabelos você tem na tua cabeça. Ele sabe o que você está pensando nesse momento. Ele sabe quantos dias você vai viver nesse mundo. Ele sabe todas as coisas. E ele sabe o que vai fazer. Não duvide dele. Não pense que ele não saiba das coisas. Eu acho muito interessante isso. Pensar que às vezes Deus não vê o que a gente faz. Se ele sabe o que eu penso, se ele vê o meu interior, se ele conhece o mais profundo do meu ser, ele sabe o que eu faço todos os dias. Ele me conhece, ele sabe o que vai fazer. O texto diz: mas Jesus sabia bem o que ia fazer. Jesus sabe. Ou melhor, Jesus é o grande eu sou. Ele pega o pouco que temos nas mãos e multiplica. Leva o que você tem até ele. Aquele menino tinha 5 pães, 2 peixinhos. E ainda da pior comida que poderia ter, mas era comida. O pouco nas mãos de Jesus é muito. Leva o que você tem de pouco até ele. Pastor, eu tenho pouca fé. Leva a tua pouca fé. Pastor, eu tenho poucos dons, aliás, eu não sei fazer nada. Leve o que de pouco você tem, que ele multiplica. Leve aquelas coisas que você acha que são poucas, mas nas mãos dele, aquilo se torna muito. Leve o seu talento para ele. Quantas pessoas enterrando os seus talentos dentro da igreja, porque, mas sabe, meus talentos, não sei o que. Leve até Jesus. Se você acha pouco, leve até ele. E veja o que ele pode fazer através de um homem, de uma mulher que quer agradá-lo. O pouco nas mãos de Jesus é multiplicado. Esse é mais um ensino que eu aprendo aqui. Mas a mais, Jesus, esse grande eu sou, nos ensina a dar graças por tudo. Vocês pensem que cada vez que Jesus pegava o pão e partia, dava graças. Quanto tempo ele ficou fazendo isso? A gente dá graças por aquilo que a gente tem. A gente lembra todas as manhãs que acordamos vivos, que estamos respirando, que temos uma casa quentinha, quando muitos agora não têm. Gente, eu dou sempre graça pelo chuveiro quente. Quem já tomou banho frio sabe disso. Já pensou se tomar um banho frio agora? Pois é. Mas ainda assim a gente... que chuveiro que não esquenta, né? Mas é bem pior a água fria. Você dá graças por tudo aquilo que você tem? Ou você é daqueles que está sempre, ó céus, ao ouvido, azar. Lamenta por tudo. Tudo que fala é...
Nós estamos vivendo um tempo, numa geração que as pessoas elas se desagradam de tudo. Aonde eu moro, o carro que eu tenho, a casa que eu tenho, a comida que tem dentro da geladeira, tudo não é bom. E quanta coisa a gente tem. Eu espero que as meninas possam dar o testemunho delas. Eu estava pensando delas fazerem isso essa noite e eu esqueci. Mas elas passaram numa das regiões mais pobres do Brasil. Vale do Jequitinhonha? É isso. Vocês precisam ouvir alguns relatos que elas viram. Nós aqui do Sul vemos praticamente nada. E a gente reclama de tanta coisa. Quantos de nós já reclamaram do frio? Já reclamou do frio? A gente reclama. O nosso Senhor nos ensina a dar graças por tudo que temos. Que tal você dar graças por aquilo que Ele tem te dado? Que tal você começar a agradecer por aquilo que você tem e parar de reclamar por aquilo que você não tem? Sabendo que você tem muito mais do que a maioria das pessoas nesse mundo. Mas Jesus, o grande eu sou, Ele faz milagres. Quantos milagres Ele faz? Eles são pequenos, eles são grandes, eles são diários. Eles são a cada tempo, mas Ele faz. Você só precisa crer. Os milagres continuam acontecendo, você precisa ter fé. Você precisa entender que Ele pode. Ele tem poder, Ele é o grande eu sou. Ele pode começar a partir pão e os pão surgir. E dá de comer. Ele faz milagres. Tem algum milagre que você está precisando que Deus faça? Leve até Ele. Leve até Jesus. E por último, Jesus, o grande eu sou, provoca reações por onde vai. Boas e ruins. Algumas pessoas são impactadas pelo grande eu sou. Eu queria chamar o grupo de louvor, pode ir? Quando eu falo assim, por último, sabe? Jesus, Ele provoca reações. Aonde Ele vai? Boas ou ruins? Aqui no texto diz que os homens viram o milagre que Ele fez. Os cestos mostravam que o pão surgiu. Que o pão brotou. Que os peixinhos cada vez vinham mais, e mais, e mais. Jesus queria que pelo menos eles entendessem o motivo que Ele estava ali. Mas logo queriam pegá-lo e transformá-lo em líder provisório para aqueles dias, para uma libertação casual, não menos importante, mas uma libertação que era mais necessária espiritual. Jesus sabia por que estava naquele mundo e por que Ele estava naquele momento. Ele provoca reações. Que reação Jesus tem provocado em você? O teu dia a dia mostra. A maneira como que você age com os outros mostra. A fé mostra. A tua devoção e a tua busca por Jesus mostra. A reação que Ele causa em você. Boa ou ruim. Eu espero que nessa noite Ele possa ter provocado uma boa reação. E você possa sair por aquelas portas entendendo quem Ele é. Todo-Poderoso. Deus sobre tudo. Que pode todas as coisas. E pode transformar nossa vida e nossa família. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar novamente essa música. Pensando nisso. Em quem esse Jesus é. No início eras a palavra, o com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, como Ele se
O Senhor é aquele que pode fazer o milagre que nós nem imaginamos ou pensamos. O Senhor sempre nos surpreende. E mesmo sendo tão pecadores, o Senhor vem ao nosso encontro. E o Senhor faz coisas extraordinárias, transformando a nossa vida, nos ensinando a obedecer a Ti, nos ensinando de que o Senhor é aquele que se compadece das multidões, se compadece de nós, pobres pecadores. Que nessa noite, Senhor, possamos sair daqui, confiando em Ti, Jesus, ainda mais, entendendo que o Senhor não é apenas um nome, mas é o nome acima de todo nome. Não é apenas um rei, mas é o Rei dos Reis. Não é apenas aquele que viveu nesse mundo, que pisou nesta terra, mas aquele que antes mesmo já existia. E tudo que foi feito por teu intermédio. O Senhor tem o poder para transformar ainda mais as nossas vidas. Nós abrimos o nosso coração nessa noite e te pedimos ajuda, Senhor. Porque muitas vezes nós somos como esse povo, que por mais sinais e motivos e reações, muitas vezes elas são erradas. E nós não fazemos o que deveríamos fazer. Pela nossa incredulidade, nós nos afastamos de Ti, mesmo diante de tão grandes sinais. Ajuda-nos a crer, Senhor. A Tua palavra diz que é para que creiais. Ó Deus, para isso nós precisamos de ajuda. A nossa pequena fé, Senhor, levamos até as Tuas mãos, para que o Senhor multiplique ela e torne ela grande, Senhor, para que possamos crer em tudo que a Tua palavra diz e assim sermos felizes junto contigo, em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande eu sou, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês e com toda a igreja do Senhor, espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Um bom domingo ainda para vocês e uma boa semana.